Hoje vamos falar sobre questões de gabinete. É verdade, hoje o tema que me traz aqui é falar um bocadinho sobre as perguntas de gabinete. O que é que são as perguntas de gabinete, só para quem nos está a ouvir? As perguntas de gabinete são muitas vezes aquelas questões em que nós estamos com o utente, não é? Dentro do gabinete, e ele faz-nos algumas perguntas que são para nós mais acessíveis, não é? Porque estamos dentro do assunto, mas que são perguntas bastante pertinentes e que hoje trago aqui algumas, as mais comuns, entre várias, pode haver várias. Começamos por a pontada de ar, que é e tal, doutora, deu-me aqui uma pontada de ar nas costelas, será que é algo de grave ou que é tranquilo? Sim, é verdade, as pessoas muitas vezes vêm ter connosco e referem muito esta expressão, estou aqui com uma pontada de ar. Muitas vezes a pontada de ar no fundo significa o quê ou quais são as consequências para o desenvolvimento destas pontadas de ar, que muitas vezes até podem ser localizadas nessa zona das costelas. Muitas vezes podem surgir de movimentos repentinos e bruscos e nós imediatamente ficamos ali com aquela bloqueou, não é? E sentimos uma dor ou nas costas ou mesmo na zona à frente, na zona das costelas, que pode até resultar numa contratura. Okay? E que é importante depois ser avaliado. Pode ser muitas vezes, às vezes quando as pessoas estão no supermercado ou em casa vão agarrar numa caixa ou num objeto pesado e que ficam ali bloqueadas, não é? E muitas vezes ali na zona da lombar, não é? No fundo, nas costas, acabam por ficar ali, às vezes muitas vezes já nos aparecem e não se conseguem quase mexer. Já nem dá para levantar quase. Já nem dá para levantar, muitas vezes já acordam, portanto é uma urgência, portanto aí tem que ser visto efetivamente. Claro que depois tem que ser avaliado, que pode resultar também muitas vezes alguma contratura de algum músculo, em que já pelo movimento repentino, pela contração rápida para poder levantar o peso, o corpo não teve capacidade de reagir de uma forma mais saudável possível e desencadeou aquela contratura. Exato. Muitas vezes Sara, por falar em contraturas, outra questão de que falavas há pouco que tinhas muito no gabinete é do aplicar calor ou frio de acordo com a lesão que temos. O que é que aconselhas nestas situações? Sim, há muitas estas questões, as pessoas surgem com alguma questão e perguntam, aqui não sei, às vezes há pessoas que me dizem que eu devo fazer calor, outras vezes dizem que devem fazer frio. Claro que obviamente depende sempre da situação e tem que ser avaliado. Nomeadamente em situações muitas vezes articulares ou musculares, não é? O calor normalmente acaba por ser mais benéfico, não é? Quando temos uma contratura, em processos, por exemplo, de artrose, que é muito comum, as pessoas trazem-nos muito esse tipo de patologias, estou aqui com uma artrose, isto agora não consigo mexer bem o dedo. Normalmente esse tipo de situações, não é? Avaliando previamente, normalmente são situações que se adaptam e que são benéficas com o calor, a aplicação do calor. Muitas vezes ao nível das mãos as pessoas falam muito isso. Nós temos também a parafina, por exemplo, que é uma forma também de produção de calor e acaba por também ter outros benefícios ao nível da hidratação da pele. Mas o calor, como faz a vasodilatação, que é o nome técnico que se dá, faz no fundo aumentar a circulação do sangue naquela zona, rica em nutrientes, não é? E que faz no fundo desfazer um bocadinho aquele nó, não é? Aquela contratura muscular e portanto acaba depois com as técnicas de massagem e de tratamento que nós utilizamos de ajudar nesse nível. No caso do frio? O caso do frio, muitas vezes são situações em que existe uma pancada, por exemplo, ou quando muitas vezes torcemos o pé, e em que a situação fica, em que a zona fica no fundo com o edema. O edema é o quê? É o que nós chamamos vulgarmente de inchaço. Exato. Okay? Ou fica negro, não é? Que é o chamado hematoma, e que normalmente pode ser necessária a aplicação do frio para tentar também aliviar um bocadinho a dor e controlar ali um bocadinho o processo do inchaço, não é? No fundo, nessas situações utiliza-se mais o frio. Claro que há várias formas de aplicação de frio, não é? Nós temos a famosa placa de gelo, temos muitas vezes o que nós falamos aos nossos pacientes, que é o gelo direto, portanto, às vezes é um cubinho de gelo e fazer a massagem dinâmica com o gelo. Claro que há várias formas, tal como da questão do calor, muitas vezes até falámos nas outras rúbricas, a aplicação, por exemplo, no duche, não é? Ou aquele saquinho das sementes que as pessoas têm em casa. O bendito saco das sementes. É isso. E muitas vezes quem já tem alguma pomada em casa e que acabam por utilizar, não é? Numa forma urgente, claro que depois tem que ser avaliado para perceber. Claro. Muitas vezes aquelas situações vão se mantendo um dia, 2 dias, e a pessoa às vezes até vai, pronto, as coisas vão melhorando e vão resolvendo, mas outras vezes não. E portanto aí, quando nós começamos a perceber que estamos a utilizar algumas técnicas e as coisas não estão a resultar, portanto, não vale a pena deixar adiantar. Portanto, avaliação ao nível da Fisiotorres para percebermos e ajudarmos a pessoa da melhor maneira. É verdade. Falando por lesões, às vezes precisamos de alguns aparelhos para nos ajudar a deslocar. Um desses é a bendita canadiana,
que às vezes é usada sozinha e que cria muito aquela dúvida que em que perna é que devemos usar a canadiana para nos ajudar a deslocar. É verdade, acontece em casos muito em que as pessoas às vezes ou torcem um pé, ou foram operadas um pé, ou um joelho, ou a anca. Muitas vezes há ali uma fase de progressão, as pessoas andam com as duas canadianas e depois com a evolução, não é? Acabam por haver a necessidade de só apenas utilizar uma das canadianas. Maioritariamente, algumas pessoas até já acabam por estar informadas, mas há outras que acabam por utilizar só uma canadiana do lado errado. Há aquela ideia de que se eu fui operada do lado direito, nomeadamente ao joelho ou ao pé, a canadiana, quando usar só uma, será só do lado direito. Tem de compensar a que está errado. variada, digamos assim. Portanto, não é do lado em que está lesionado, normalmente se utiliza uma das canadianas só no lado bom, pronto, no lado que não é operado ou que não está magoado. Porque é um de experimentar, e às vezes nós fazemos isso com os pacientes e acabamos por pô-los a exemplificar a canadiana do lado em que está a perna magoada ou foi operado, e do outro lado, do lado bom, e as pessoas acabam por dizer, realmente eu estava toda inclinada para este lado, e realmente vou ter que fazer mais força na perna e não é o objetivo. E portanto, quando utilizamos uma canadiana, é importante usar no lado bom, no lado que está, no lado não magoado, não operado. Ficou Tal como anotado? a questão que há bocadinho estávamos a falar do subir e descer as escadas com Exato, as canadianas. também é uma grande dúvida, não é? É importante nós termos essa atenção. Normalmente quando vamos a subir umas escadas, normalmente deve ir sempre o membro que está bom e depois é que vai o membro magoado, e a descer é primeiro o membro que está magoado e depois é que vem o membro bom. Compensar sempre. E, exatamente, porque elas no fundo são um meio de apoio, uma tecnologia de apoio, um meio auxiliar, mas pronto, e que rapidamente nós tentamos, claro que é importante numa fase em que os tecidos estão a cicatrizar e darmos esse apoio com as canadianas, claro. Mas pronto, é uma coisa que se verifica, até vinha agora aqui para a rádio, e estava uma senhora a passar a passadeira e ela vinha com uma canadiana e eu percebi, pronto, visualmente, que ela tinha... Não vinhas com vontade de corrigir. Tinha vontade agora de abrir o vidro e dizer, olha, desculpe. É o lado errado. Sim, já aconteceu, pois às vezes até a pessoa não ficou assim muito bem disposta, mas pronto, ficou a intenção. Tentamos sempre ajudar da melhor forma. Claro que sim. Para terminar, Sara, as nossas perguntas de gabinete fica mais importante no que toca em prevenir lesões, que é os alongamentos quando vamos fazer algum tipo de atividade física. Devemos fazê-los antes, devemos fazê-los depois, estáticos, sim. Dinâmicos, aconselha-nos já estás bem informada. Tu estiveste a dizer isso tudo há bocado e eu estive já aqui a pensar no meu cérebro, sim. Sim, claro, esta questão dos alongamentos no fundo dá um tema bastante alargado, mas basicamente é uma coisa que as pessoas nos perguntam, porque hoje em dia toda a gente faz basicamente exercício, fazem caminhadas, fazem corridas e às vezes fazem erradamente, não é? Portanto, nós podemos dividir em dois grandes tipos de alongamentos. Os alongamentos estáticos, não é? Portanto, é uma posição mantida em que nós estamos a colocar aquele músculo. Portanto, são aqueles, por exemplo, aqueles onde levantas o teu pé e que o puxas para... Por exemplo, e que mantemos durante um determinado tempo naquela posição. E depois temos os alongamentos dinâmicos, portanto, tal como o nome indica, é um alongamento em que o músculo vai esticar, mas que está de uma forma dinâmica, ou seja, ele alonga e encurta, alonga e encurta, portanto que serve um bocadinho para mobilizar, é uma técnica de mobilização e preparação para o exercício. Okay. Como exemplo, tens, por exemplo, uma corrida ligeira. Antes de uma corrida, por exemplo, ao estar ali parado naquele sítio e fazer um movimento de esticar e avançar a perna para a frente e para trás, por exemplo, para preparar, no fundo, um movimento mais similar ao gesto desportivo que vamos fazer. Normalmente são esses os dois grandes diferenciadores dos alongamentos. Normalmente o alongamento dinâmico, importante para a preparação para a atividade, e o alongamento estático, no fundo, da recuperação. Sara, muito obrigada por desmistificares estas questões de gabinete que todos temos, e às vezes vamos lá um bocado, vou agora fazer esta pergunta parva e a doutora vai mesmo ficar a olhar para mim. É completamente válido, não é? Como as pessoas sabem sobre outros assuntos, nós sabemos estes e, portanto, estamos cá para ajudar no que podemos, e a fisioterapia está sempre disponível para isso.